Por que os espíritos viram obsessores? Bom, eles viram muitas vezes porque tem uma vida já, levam uma vida errada, cheia de atitudes e escolhas erradas. No desencarne já tem vários espíritos que estavam com essa mesma atitude em volta dele. Esses que foram sendo obsessores dele no desencarne, ele fica com aquela turminha ali. Mais ou menos isso. Como identificar um caso de obsessão espiritual? Bom, aí o interessante seria consultar uma pessoa que seja médium, seja numa casa espírita, seja em algum terreiro, alguma casa espiritualista, alguma pessoa, por exemplo, como nós observamos às vezes até num atendimento em live, dá para ver, mas a pessoa precisa ser médium, sensitivo ou clarividente para poder observar as atitudes e a energia pesada e ruim desse espírito que está ali acompanhando. Sim. Quais são os sinais de obsessão? Bom, tem vários sinais. Tem os sinais físicos, que são obsessores que, por exemplo, tem sentem as doenças do tempo que eram vivos e aí começa a passar para a pessoa. A pessoa começa a ter mazelas físicas que não aparecem em exame nenhum, não aparecem em consulta médica e isso é uma das coisas. Coisas, por exemplo, tu começa a ter dores de cabeça, mas tu não estava cansado, não viu sono, nada que dê essas dores. Então, normalmente isso é uma das coisas. Outra coisa é o desgaste físico e emocional. Desgaste, por exemplo, a pessoa está cansada, está exausta e nem fez nada para se cansar. Essas são algumas coisas que dá para ver bem. Por que alguns continuam com o obsessor sabendo que são? Como obsessor, bom, existem alguns espíritos que gostam, assim como na vida, né? A gente vê muitas pessoas que vão presa, apanham, acontece de tudo de castigo e escolhem viver fazendo as coisas erradas. Escolhem, então, assim, é uma outra vida, só que desencarnado. Então, tem alguns que infelizmente escolhem isso. E aí nem sempre conseguem ser encaminhados para a luz, né? Às vezes eles são encaminhados para um lugar para ficar preso um tempo, para ver se consegue entender. Os obsessores seguem em todos os locais que a vítima da obsessão for? Não, a gente tem mesmo que a pessoa esteja completamente descrente de tudo, completamente afastada da própria espiritualidade, ou religiosidade, quem for religioso, eles não conseguem seguir o tempo inteiro. A gente tem uma certa proteção, temos espíritos e protetores que nos cuidam e não deixam eles ficarem o tempo inteiro com a gente. Mas locais que, por exemplo, cama, normalmente eles estão, cozinha, porque eles ainda se alimentam. Então é uma coisa complicada, mas em todo lugar não. Inclusive os bem espertinhos, quando a gente vai na casa espírita, eles ficam na rua, do lado de fora da casa espírita. O que são obsessores? Bom, são espíritos que, ou por escolha própria ou por ignorância, ficam perdidos, presos aqui à matéria, mesmo não vivendo mais em corpo físico, não precisando estar aqui, e acabam nos sugando energia de alguma forma ou outra. Tá bom. Existem outros nomes que possam ser dados ao obsessor? Olha, eu chamo de irmãozinho perdido.
Eu uso pouco esse termo obsessor, eu acho ele pesado, mas é o termo que seria o termo exato. Mas tem gente que chama de encosto, tem gente que chama de tudo quanto é coisa, cada crença chama de um jeito, né? Cada cultura. Mas eu chamo de irmãozinho perdido, porque eles estão perdidos. E a gente é tudo irmão. Sim. Existem diferentes tipos de obsessores ou são todos iguais? Tem os que são servos, que é os que se alimentam daquelas oferendas no meio do coisa, alguns deles. Tem os que são escravos, que são escravos de obsessores mais altos, digamos assim, que poderiam estar fazendo bem, mas estão só, continuam trabalhando como se estivessem aqui na Terra. Tem o espírito que não nota que está obsediando, e tem muito, que a grande maioria é o que não nota, que não notou nem que desencarnou, continua ali em volta, né? E tem aquele que notou que desencarnou, mas é muito apegado à matéria e fica ali. Acontece muito com gente assim que, adquiri uma casa, um terreno, e aí eu fico grudado ali, não quero, não vou dar pra ninguém, sabe? Acontece muito. Existe alguma maneira de se proteger contra os obsessores? Se sim, qual ou quais formas? Existe, primeiro, manter assim, ó, é bem pouco. Quando a gente é médium, tá? Acontece da gente atrair, a gente atrai por onde passar. E se não passar, por exemplo, uma pessoa que nem eu tenho que cuidar até o que eu assisto, porque eu atraio coisas que são dali. Por exemplo, essas lives ou atendimentos, ou passa na frente de uma casa espírita, já vem com um trem junto, mas eu já encaminho. Mas é muito interessante que a pessoa mantenha sua mente e seu corpo mais ou menos limpos. Uma vez por semana, principalmente quem é médium, então uma vez por semana fazer um banho energético, aí tu escolhe conforme o que tu quer, se não sabe o que vai fazer, um banho de açúcar tá resolvido. Manter a casa razoavelmente limpa, organizada. Quando for limpar, passa lavanda. Os copinhos com sal grosso atrás das portas. E essas coisas ajudam muito. Os obsessores têm somente energias negativas ou ele tem energias positivas também? O obsessor em si, ele te dá uma energia negativa porque ele te sobrecarrega, porque ele já não deveria estar ali. Ele está sugando a tua energia mesmo que sem notar. E alguns fazem notando. Tem gente, por exemplo, que come, tá sempre magro. É certinho que tá com obsessor. Mas ele vai tirar, ele não tem que estar ali. É diferente de um espírito de luz que pode vir visitar, tu até sente aquela presença, mas não vai te sentir exausto, né? De te sentir exaurido, digamos assim. Os obsessores causam doenças? Causam. É o que mais causa, eu acho. Porque eles vêm com as doenças que eles, como eles estão ligados aqui ao planeta, eles vêm com aqueles mesmos sentimentos, as dores que eles tinham em vida. E aí eles ficam tanto tempo, às vezes, junto à pessoa, que a pessoa não nota, que a pessoa vai pegando aquela energia dele, aglutinando, digamos assim, quando tu vê, do teu espírito passou pro teu corpo. Como saber se um obsessor acompanhando uma pessoa? Tá acompanhando? Eu acredito que só um médium mesmo para notar. Independente do grau de mediunidade.